Oi pessoas, eu sou a Leti Wolf, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer a tag Meu Primeiro Livro. São 10 perguntas, vamos lá. Vou ler as perguntas. Número 1. O primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. O primeiro livro que me introduziu ao hábito da leitura, depois que eu já era mais adolescente, foi Crepúsculo, pra variar. E antes disso, quando eu era mais criança, o livro que me fez tomar um gosto, assim, pela leitura foi aquele Diário Otário. Era, assim, um parágrafozinho por página e cheio de figuras, mas foi um dos primeiros livros que me fez gostar de ler. Depois de adolescente foi Crepúsculo. Pergunta número 2. O primeiro livro que te apresentou a um gênero novo. Eu não sei se conta como um gênero novo, acredito que sim, que foi Água para Elefantes, que é considerado um romance histórico, uma ficção histórica. Porque antes desse livro eu nunca tinha lido um livro que se passasse, que não fosse nos dias atuais. E esse livro se passa, sei lá, acho que 1950, alguma coisa assim. Ele é bem antigo, a narrativa, né, no caso. E depois dele eu acabei lendo alguns outros livros dessa temática. Não muitos, mas alguns. E tem alguns programados para ler esse ano, 2021. Pergunta número 3. O primeiro livro favorito. O meu primeiro livro favorito foi Crepúsculo. Mas, como eu não quero fazer uma tag só com respostas de Crepúsculo, eu posso dizer que o meu segundo livro favorito foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Foi por muito tempo o meu livro favorito da vida, mas atualmente não é mais. Mas ainda entre os livros, todos os livros de Harry Potter, esse é o que eu mais gosto. Pergunta número 4. O primeiro livro que te fez chorar. Eu não tenho certeza se esse foi o primeiro livro que me fez chorar, mas eu não me lembro de ter chorado antes e não sei se os livros que eu lia não eram emocionantes o suficiente pra me fazer chorar ou se eu tinha um coração mais duro. Não sei. Então, o primeiro livro que eu me lembro de ter chorado foi O Lorde Supremo, da trilogia do Mago Negro, da Trudy Canavan. Só que isso foi recente, foi 2017, por ali, que eu li esse livro. Então, se teve algum antes, eu não me lembro, mas você já sabe que minha memória é bem ruim, então não dá pra ter certeza. Pergunta número 5. O primeiro livro que você detestou. Detestar é uma palavra um pouco forte. Eu não tenho certeza se algum livro que eu já li eu detestei. Como atualmente, pelo menos, eu tenho pouco tempo pra ler, eu tenho sempre preferência por procurar livros que já são mais ou menos o estilo de coisa que eu gosto, que eu sei que eu vou gostar. Ou que pelo menos se aproxima pra eu não pensar que foi um desperdício de tempo. Por mais que nenhuma leitura é um desperdício de tempo, quando a gente lê uma coisa que a gente não gosta, casualmente vai virar meio que um desperdício de tempo, então eu sempre prefiro ir nas coisas que são seguras. Mas teve um livro que eu li e eu não gostei, não muito assim, não me chamou atenção, eu demorei pra ler, me arrastei lendo, e tanto que eu nem li todos os livros da coleção, que foi Fallen. Eu só li o primeiro livro e não tive entusiasmo pra ler o restante da coleção, então minha resposta é essa. Pergunta número 6. O primeiro calhamaço. Pra quem não sabe, um calhamaço é um livro com mais de 500 páginas. E o meu primeiro livro com essa quantidade de páginas foi Amanhecer, Saga Crepúsculo. Mas como eu já falei que eu não queria que essa lista fosse só Crepúsculo, o segundo livro que eu li com mais de 500 páginas foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Tá repetindo porque é Harry Potter, mas eu não lembro qual veio depois. Depois disso foram outros Harry Potters que tem mais de 500 páginas. E depois disso eu não lembro qual foi, então essa vai ter que ser a minha resposta. Pergunta número 7. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Para essa pergunta, eu escolhi o livro Marcada, da coleção Morada da Noite, porque foi um livro diferente, bem diferente, na verdade, do que eu estava acostumada a ler, por mais que na época eu lesse romance e coisas sobre vampiros, que eu tava naquela época de apaixonada por tudo que era sobre vampiro, por causa de Crepúsculo. Mas ele era um pouco mais dark, assim, não era uma coisa assim leve como o Crepúsculo era. Então, depois eu fui descobrir que ele é categorizado como livro de terror. Eu não achei ele pesado o suficiente pra ser de terror, mas é categorizado. Então, é fora da minha zona de conforto, porque eu não leio terror. Eu até poderia ter colocado isso na pergunta número 2, que é o primeiro livro que te apresentou um gênero novo, mas como eu não leio outros livros, nunca li outro livro de terror depois desses, então eu nem considerei. Então, ficou pra essa resposta. Tanto que a coleção tem 12 livros e eu devo ter lido 8, se eu não me engano. E provavelmente eu não vou ler o resto, porque na época me chamou muita atenção, mas não tinham sido lançados todos os livros ainda. E depois eu fui lendo outras coisas e perdi entusiasmo. E aí hoje, se eu fosse voltar a ler, eu não ia lembrar do que aconteceu nos 8 primeiros livros. Então eu teria que ler os 8 de novo. E eu não tenho muita paciência pra isso não. Então
vai ficar assim mesmo. Tenho curiosidade pra descobrir o final? Tenho, mas não é tanto a ponto de me fazer ler 8 livros grandes de novo, então provavelmente eu não vou voltar a ler. Se alguém quiser fazer um resumo, uma resenha aí, me mandar, tô aceitando. Pergunta número 8. A primeira série, sem ser Harry Potter, conforme a pergunta. A primeira série que eu li, na verdade, é a quarta, que é Percy Jackson. Por que é a quarta? Porque a primeira série que eu li foi Crepúsculo, e eu falei que não ia fazer uma lista só de Crepúsculo. A segunda série que eu li foi Morada da Noite, só que eu não terminei, então pra mim não considera muito como uma série que eu li, porque eu considerei como uma resposta válida séries que fossem terminadas. E a terceira série foi Harry Potter. E como já tem muito Harry Potter nessa lista também, eu decidi, não, vamos botar a quarta. E a quarta foi Percy Jackson. Pergunta número 9. O primeiro livro que pensou que jamais gostaria por ser de um gênero que você não tinha costume e amou. Eu não tinha uma resposta muito clara para essa pergunta, e acho que ainda nem tenho, mas a minha escolha é Bob, um Gato Fora do Normal, porque depois que eu li eu descobri que era uma biografia. E eu não comprei por ser uma biografia. Biografia não é um gênero que eu leia. É muito raro eu ler uma biografia, porque eu não gosto. Eu comprei esse livro porque eu gostei da capa, comprei no impulso. Eu acabei descobrindo que era uma biografia, então essa é a minha resposta, porque se eu soubesse que era uma biografia, provavelmente não teria comprado, provavelmente não teria lido. Eu só descobri depois de ler. E eu confirmei no Google ontem pra ter certeza se era uma biografia mesmo. E é. E última pergunta, número 10. O primeiro Guilty Pleasure. Como todo mundo já sabe, ou se não sabe, eu falei sobre isso no meu vídeo de 50 fatos sobre mim, que eu vou deixar o card aqui em cima. O meu primeiro e único Guilty Pleasure é Crepúsculo, a saga Crepúsculo, mas eu não considero exatamente um Guilty Pleasure. Por quê? Pra ser um Guilty Pleasure, tem que se sentir culpado por gostar, se sentir envergonhado, se sentir constrangido. E eu falo que eu não me sinto assim. Eu gosto e pronto. Não me importo com a opinião das outras pessoas. Só que Crepúsculo é considerado um Guilty Pleasure. Todo mundo considera. É um consenso geral. E por isso eu coloquei Crepúsculo como meu Guilty Pleasure. Mas só pra não deixar sem resposta. Mas você já sabe o que eu penso sobre isso. Bom, e essa foi a tag do primeiro livro. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like e compartilhem com um amigo. Se não, compartilhem com um inimigo. Deixem aqui na caixa de comentários sugestões para novos vídeos. Se vocês querem que eu faça uma resenha de algum livro, se vocês têm uma tag que vocês querem que eu faça, se tem outra coisa relacionada a livro ou não que vocês querem que eu grave. E aí eu vou fazer de tudo para poder trazer para vocês. Também deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, qual é a resposta de vocês para essa tag. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para saber quando eu estarei postando um vídeo novo. Como eu já disse, a princípio todo sábado ao meio-dia, mas pode acontecer alguns atrasos ou adiantamentos. Eu acho que era isso. Tchauzinho!